Texto 2. A concepção filosófica da educação e o estatuto da teoria. Muitas vezes, no passado, o ensino da filosofia da educação tomou a forma de uma apresentação mais ou menos cronológica das teorias ou das concepções filosóficas produzidas para a prática educativa. Esse procedimento inspirava-se em uma tradição didática fortemente arraigada na própria área de filosofia e tinha o mérito de fornecer um painel bastante abrangente dos grandes filósofos do passado. No entanto, o preço a pagar por esse lustre cultural era sem dúvida excessivo. Em primeiro lugar, a ênfase em um conjunto acabado de ideias e não na atividade de reflexão em que a filosofia, antes de qualquer outra coisa, se constitui e, em decorrência disso, a construção de um saber teórico que, livre de toda relação com a realidade daquele a quem se dirige, tende a revestir-se de uma autoridade inquestionável. Não é, ademais, difícil perceber, na origem dessa tradição, as posições analisadas no texto 1, já que o fundamento desse modo descontextualizado de se ensinar a filosofia da educação é a velha crença de que o verdadeiro saber não precisa da prática nem para se organizar, nem para se validar. Se, todavia, a filosofia tem um papel central na formação dos educadores e dos pesquisadores em educação, é porque a natureza do fazer educativo impõe à teoria ser muito mais do que uma série de belos desenvolvimentos e mais também do que um corpo coerente de explicações previamente organizadas, diante dos enigmas a que a existência humana e social colocam para a educação. Qualquer teoria fracassará, se não for acompanhada de um contínuo questionamento, se não for vivificada pela constante reflexão. E, para isso, a filosofia pode certamente ajudar, pois, do seu passado, ela pode nos oferecer não somente conceitos e teorias, mas igualmente as interrogações de que se originaram. E, de fato, a filosofia, dizia Cornélio Castoriadis, e, de fato, a filosofia, dizia Cornélio Castoriadis, é compromisso com a totalidade do pensável, não apenas, portanto, com a totalidade daquilo que já foi pensado mais, sobretudo com tudo que ainda há para pensar. Assim definida, aliás, a questão do ensino da filosofia, a questão de por que apreendê-la se desloca. Não se trata de buscar avidamente conhecer tudo que já foi escrito e pensado, desafio de todo modo irrealizável. Nem sequer de se preparar antecipadamente para responder a todas as questões que possam ser levantadas. Projeto simplesmente insano. Mas de buscar no estudo os meios de explorar ao máximo possível as possibilidades de pensamento que são nossas, lá onde estamos. A atitude da interrogação a que visa a filosofia se fundamenta não no poder de uma racionalidade humana impessoal, mas na convicção do poder da criação humana, que de certo se manifesta na cultura que nos precede e que supera os limites de nossas experiências, mas que também se manifesta em nossa própria existência. Logo, essa atitude implica uma responsabilidade para consigo mesmo, para com seu meio, sua época, sua espécie, e implica, igualmente, a capacidade de manter sob constante exame crítico suas próprias limitações. Em outros termos, essa atitude só se justifica por um projeto de autonomia que sempre começa pelo questionamento do mito de uma razão controladora e todo-poderosa, cujas teorias, ao invés de liberar nossa reflexão e criatividade, nos tornam mais alheios a nosso próprio pensamento
mais conformados com o instituído e mobilizados. A filosofia é, assim, esse compromisso com a interrogação que não quer se fechar. E é dessa forma que ela é prática de emancipação, que ela é terreno de luta pela autonomia. Assim, se a concepção filosófica da educação nos interessa, é porque, remetendo àquilo que foi um dia pensado, ela nos ajuda a descortinar frentes enormes daquilo que ainda não pensamos, daquilo que ainda não nos interrogamos em nossa atividade cotidiana. É numa luta permanente contra a nossa tendência à acomodação, nossa preferência pelas respostas, ao invés de perguntas, contra nosso desejo de reconforto, de que as verdades acabadas se alimentam, que o pensamento tenta se fazer. É isso que as grandes páginas da filosofia nos ajuda a perceber, nos ensina. Eis como conceber filosoficamente a educação pode significar entendê-la como terreno de permanente questionamento, de interrogação aberta. E é assim que a filosofia pode colocar-se a serviço da educação e da valorização do professor, mas não oferecendo uma espécie de menu de concepções a serem escolhidas para compor nosso prato feito educacional. E, se isso é assim, é porque a educação é, ao mesmo tempo, um enigma e uma atividade prática poética. Kant decretou que ela era, justamente com a política, a mais difícil das artes. Freud a chamou simplesmente de impossibilidade. A educação e a política, e acrescentaria Freud, a psicanálise, são atividades impossíveis. Essa é uma afirmação muito profunda, mas só a entenderá quem se colocar na mesma perspectiva que era de Freud, ao dizê-lo, a da autonomia humana. A natureza, os objetos criados pelo homem, podem ser inteiramente desvendados naquilo que são e na forma como se comportam por uma ciência. No sentido mais estrito do termo, eles podem ser inteiramente explicados pela teoria. O que é uma cadeira? O que é um cão? O que é um raio? O que é um vírus? Como se comportará um ciclone? Estas e outras questões, muito mais difíceis, podem ter embaraçado e podem embaraçar ainda nosso entendimento. Porém, no caso do humano, nunca é possível dizer inteiramente o que é. Nunca se poderá prever totalmente seu comportamento, pela simples razão que o modo de ser do homem, sua existência, toma forma de autocriação incessante. Por isso, não há para ele um conhecimento preciso e infalível. Não se pode dizer o que o homem será ao nascer, nem ao menos aquilo em que se tornará a partir daí. Sempre haverá, entre a legítima necessidade de compreender o humano e a realidade, uma enorme fenda, e esta fenda se chama criação. Por isso, a educação é um enigma. A criação é também a origem e o fundamento da autonomia humana. Nisso consiste a impossibilidade da educação. Como é possível educar um ser autônomo? A educação tem por finalidade construir a autonomia do indivíduo, como o próprio termo, autonomia, já anuncia. Essa construção é essência, necessariamente uma autocriação. Em suma, para educar o humano, para torná-lo um ser autônomo, deve-se tomar como base algo que ainda não está lá, essa própria autonomia. Por isso, diz Castoríades, a educação é uma atividade prático-poética. A expressão prático-poética tenta resolver um falso impasse entre duas possibilidades que Aristóteles elencou para definir a natureza das atividades humanas. Dizia o filósofo,
algumas atividades que têm uma finalidade determinada, que visam a produção de alguma coisa objetivável, uma coisa ou efeito sobre algo. A essas atividades que não têm, portanto, fim em si mesmas, mas cujo fim é sempre exterior, Aristóteles chamou de poiesis, que se poderia traduzir aqui como fabricação. E há também atividades que não visam a produção de nada. Sua finalidade está em seu próprio exercício. Aristóteles denomina essas atividades que têm fim em si mesmas de praxis. Ora, essa distinção parece que não se aplica à educação. Para ela, a autonomia deve se constituir, ao mesmo tempo, em fim a ser buscado e na própria atividade. Em outras palavras, na educação, o processo e o produto, meio, poiesis, e fim, praxis, se confundem. Não há como distingui-los inteiramente. Ela é uma atividade prático-poética. Na educação, a autonomia é, concomitantemente, o meio para se chegar ao fim e o próprio fim buscado. O problema se apresenta como um dilema quando se opõe equivocadamente instrução e formação. Poderia a comunicação de um conhecimento ser um fim, ou deveria ela ser sempre um meio da educação? Até onde se pode ir em uma atividade que pretenda tão somente dar a conhecer um conhecimento ou um saber fazer, sem considerar a dimensão formativa indissociavelmente ligada à instrução? E como pretender formar alguém sem atentar para o que é meio e matéria dessa formação? Não há respostas absolutas para essas questões. Nem é possível estabelecer uma regra para determinar onde acaba a preocupação com os meios e onde começa o cuidado com os fins. Meios e fins só encontram justificação nessa permanente tensão que os liga e que, desafiando a capacidade de questionamento e de criação do professor, põe em movimento a ação educativa. Mas a criatividade e a deliberação do professor não são garantias absolutas. Quem é ou já foi professor reconhece essa característica de seu ofício. Algo de absolutamente essencial sempre escapa. E o que escapa não é nada de irrisório, mas justamente o que mais importa, o cerne da educação. O fato de que só o próprio indivíduo pode se construir, de que cada indivíduo necessariamente cria a cada vez, nas palavras de C. Castoriadis, seu modo próprio de existência, mas de que, por sua vez, essa autocriação, longe de implicar a autossuficiência, não só admite, mas exige a saída de si, a socialização, as trocas com o mundo. Exige, enfim, a educação. Assim, a resistência que a realidade educativa oferece às tendências de conhecimento absoluto e de controle é um fato e, mais do que isso, uma preciosa oportunidade para que o professor se questione acerca de suas próprias certezas. A resistência é a marca permanentemente manifesta da liberdade alheia, da liberdade humana em geral, da liberdade do aluno, como da própria liberdade também. Por isso, dizer que a educação é um enigma significa igualmente dizer pode-se e deve-se. Tentar elucidar esse enigma, mas jamais será possível reduzi-lo a certezas. Para o educador comprometido com o projeto de autonomia, esse conceito abstrato sobre qual tantos filósofos, tantos políticos, tantos sociólogos tentaram teorizar a liberdade humana, se apresenta como realidade cotidiana. Não é, pois, a ideia de Deus, ou a noção de um direito natural,
que ele recorre, como a teoria tantas vezes fez, para afirmar uma noção abstrata que a prática social não cessa de negar. A liberdade que conhece esse educador se apresenta a ele sob seu verdadeiro nome, criação humana. O humano cria e sua primeira criação é a si próprio. Historicamente, essa evidência de que o modo de ser próprio da espécie humana é a criação foi e vem sendo sistematicamente ocultada. A isso Castoriadis chama de heteronomia, a alienação individual e coletiva. Uma sociedade heterônoma tende a produzir indivíduos que desconhecem e alienam esse poder criador em si mesmo. Isso se reflete paradoxalmente na tentativa de controle no campo educacional, na equivocada noção de que o processo educativo pode ser inteiramente explicado e seus resultados preditos pelas teorias, conquistados pela rigorosa aplicação dos métodos, concretizados no recurso sistemático às técnicas. E, dessa forma, na ausência da autonomia social e individual, a educação fica reduzida ao que não é, ao espaço de mera aplicação de teorias e de procedimentos pensados a priori. Como essas teorias e procedimentos não são postos em questão, disso resulta que a resistência ao controle sobre o qual falávamos vai ser interpretada como erro, vai ser explicada pela identificação do culpado. De um lado, o aluno, que é rebelde, que é violento, que é indisciplinado, que é incapaz. De outro, o professor, que é incompetente, que falha em sua tarefa. No entanto, contrariamente ao que se pensa, a educação não pode ser entendida como um mero domínio aplicado, como campo de aplicação de leis, teorias, determinações vindas de fora, por pelo menos duas razões gritantes. O aluno e o professor, dois seres que são livres, porque são criadores, e, por mais que o poder criador possa ser limitado e ocultado e obstruído, por mais que a criação de si se dê em condições de heteronomia, isso é, como mera ratificação do que está instituído, o que resiste, tanto no professor quanto no aluno, ainda é suficientemente expressivo, manifesto. E resistente para atuar como uma espécie de denúncia espontânea das ilusões da tecnocracia da educação. Castoriadis tem a esse respeito uma frase bastante eloquente e profunda. Falando da psicanálise, isso é, de uma outra dessas atividades impossíveis que, visando a autonomia humana, sugerem uma intervenção externa ali onde só pode autocriação. Ao falar da psicanálise, Castoriadis afirma que aí as teorias servem para não serem usadas. O analista, diz ele, tem principalmente necessidade do seu saber para não lançar mão dele, ou melhor, para saber o que não deve ser feito, para atribuir-lhe o papel do demônio de Sócrates, a injunção negativa. E isto porque a teoria orienta, define classes infinitas de possíveis e de impossíveis, mas não pode predizer nem produzir a solução. A função emancipadora da educação não deve, portanto, ser entendida tão somente como atualização das faculdades do indivíduo, como ativação de uma potência que preexistiria, como atualização de algo que podemos definir a priori, como um poder ser alguma coisa que já sei de antemão que ele é, tal como a filosofia tradicionalmente concebeu. Na educação, o projeto de autonomia depende da atualização de um poder ser.
explique-se este. Poder, ser. Significa que não há um conteúdo objetivo para definir como o humano é determinado desde o nascimento. Não há uma virtude específica, uma predisposição particular que definam o que o humano é ao nascer. Esse modo de conceber a educação, que entende sua tarefa como a de simples atualização de germes das potencialidades que estão presentes em cada indivíduo, é, sem dúvida, muito coerente em educação. É com base nessa concepção que, desde Aristóteles, considerou-se que os mestres deviam avaliar o potencial de seus discípulos para determinar aqueles que deveriam ser objeto de maior ou de menor investimento e atenção educacionais. Além de altamente perigosa, pelos preconceitos e injustiças que acabam por legitimar, esta posição apoia-se em uma falsa antropologia. Se ela fosse consistente, o humano nada criaria, apenas teria a opção de desenvolver ou não talentos rigidamente determinados por sua disposição natural. Mas são muitas as evidências de que a natureza humana é infinitamente mais rica e deve ser definida como possibilidade de criar suas próprias possibilidades como ser. A esse poder chamamos justamente criação. Justamente porque o humano é, na feliz expressão Castoríades, efeito que ultrapassa suas causas e causa que seus efeitos não esgotam. A teoria, que só considera o que é universal e adota necessariamente a linguagem da generalização, não consegue exprimi-lo totalmente, não esgota os sentidos que ele tem. Por isso, aquilo que o indivíduo é não pode ser reduzido a uma formulação teórica, por mais perfeita que ela seja. Pode-se, pois, dizer que o que permanecerá para a teoria como irredutível, já que resiste às explicações que para ele são fornecidas, ao controle que os métodos proclamam, ao fazer automático que as técnicas parecem por vezes supor. É claro, porém, que isso não significa que o indivíduo seja o incognoscível absoluto, mas sim que, diz ainda Castoríades, a criação não pode ser inteiramente explicada. Sua origem nunca pode ser inteiramente identificada. Não se pode explicar o que o humano é de forma acabada e exaustiva e, assim, não se pode prever a criação. Pode-se explicar inteiramente os fenômenos físicos e biológicos, mas não o chamado fenômeno humano. É claro que a teoria pode dar conta de muitos aspectos da condição e da existência humana. Pode explicar como o indivíduo contrai a hepatite. Pode explicar e prever as consequências de um tombo, se todas as variáveis, as condições objetivas desta queda são controladas e levadas em conta. Mas nada disso é suficiente para explicar o que realmente nos importa aqui. O mais fundamental, o fenômeno pelo qual o homem é como ele é, o fenômeno pelo qual o homem é como ele é, diferente a cada vez dos outros homens, e o fenômeno pelo qual ele se cria a si mesmo a cada vez com singularidade, como ser absolutamente único, ainda que sempre se criando como membro de uma só espécie. Porém, se a teoria, no caso do que é essencialmente humano, e especificamente naquilo que interessa a educação, não pode explicar, prever e controlar tudo, ela pode e deve elucidar, no que se refere à realidade humana e social. A finalidade da teoria não é a de explicação,
mas a elucidação. O tipo de conhecimento que se pode e se deve obter para a educação nunca é o conhecimento objetivo, explicativo e preditivo, que caracteriza outras atividades teóricas. Não é um conhecimento que produz certezas, leis a serem aplicadas, mas interrogações que não serão jamais totalmente respondidas, ainda que sobre elas se deva, na prática, deliberar. Assim, a deliberação nunca será determinada, fornecida de antemão pela teoria, pois, de outro modo, ela não seria uma deliberação. Deliberar é uma atividade criadora que cabe ao educador. Uma vez que, por envolver seres humanos, cada situação educativa é única. O educador, por mais que apoiado nas teorias, nos métodos e técnicas que tem a seu dispor, está sempre diante desse grande enigma, de uma interrogação que não lhes cabe desvendar, nem responder, porque esta interrogação refere-se ao ser do outro, à sua liberdade. Nessa perspectiva, deve-se dizer que, também para o próprio aluno, o seu poder ser é um enigma que supera qualquer previsão, mas que depende de sua criação incessante ao longo de sua vida. Pode-se, pois, afirmar que educar é, essencialmente, ter em mente esse fato e ajudar o aluno a tomar consciência de sua responsabilidade que lhe cabe em sua autocriação. Educar é construir, a cada momento, o sentido do que é educar, tanto quanto viver é, a cada momento, fazer e refazer o sentido do que é viver, e existir é fazer e refazer incessantemente o sentido muito próprio que a existência humana adquire em cada um de nós. Infelizmente, em educação, na maioria das vezes, a teoria não é entendida assim. Ao buscar nas teorias pedagógicas e educacionais e nos métodos e técnicas que delas derivam aquilo que não podem fornecer, os educadores, longe de melhorar suas performances, ao menos no que diz respeito à construção da autonomia dos alunos e à luta pela emancipação humana, perdem de vez a chance de oferecer uma contribuição positiva. Nessas circunstâncias, as teorias, métodos, técnicas e procedimentos que poderiam servir de bons aliados passam a ter a função de tornar os educadores surdos ao novo, a essa emergência, sempre imprevisível que é a singularidade do sujeito. Diante da singularidade humana, fica claro que nem mesmo a posteriori, isso é, nem mesmo com uma aquisição da experiência repetidamente feita, a teoria é capaz de predizer, de explicar uma vez por todas o ato educativo, o aluno, seu modo de ser, de aprender e se autoconstruir. A autoalteração dos indivíduos, que a educação ajuda a provocar e de que deve tornar cada aluno consciente, nunca é, em suma, o resultado da aplicação de uma teoria, produto de um fazer técnico, mas cabe à educação cuidar para que o aluno tome consciência de sua autonomia, de que ele não está, apesar das aparências, inteiramente condicionado pelas determinações sociais, biológicas, históricas e educacionais. Se a liberdade está na criação, a emancipação humana está na possibilidade de que o indivíduo passe a ser dotado pela reflexão, de tomar consciência de seu poder de deliberar. As deliberações, as decisões que cabem a cada um de nós, em nossa autocriação, pode se tornar, pela educação, pela psicanálise, pela reflexão, consciente. Usando um exemplo, a psicanálise pode, a partir daquilo que chamam um sintoma, voltar até as condições que ocasionaram o trauma. Mas ela jamais explicará por que o indivíduo reagiu ao trauma
por aquele sintoma, e não por outro. Da mesma forma, analisando as condições educacionais colocadas em ação, pode-se até avaliar mais ou menos objetivamente o que o aluno aprendeu, mas jamais se poderá prever aquilo que ele fará ou explicar aquilo no que se tornou, como resultado direto de uma ação educativa objetivada. No entanto, elucidar aquilo que somos ou aquilo em que nos tornamos é perceber que o que somos não resulta de uma fatalidade, mas sempre também de uma escolha, de uma deliberação. A elucidação é a tomada de consciência de que o papel de cada um diante de si mesmo e diante da sociedade nunca é passivo. É a tomada de consciência de seu poder criador. Talvez mais ainda do que a psicanálise. A verdadeira função da educação seja de denunciar a suposta fatalidade que se acredita pesar sobre a sociedade, sobre os indivíduos, sobre os alunos, sobre a escola, sobre a própria prática. Esta é a missão emancipadora que a educação pode e deve assumir. Diante dela, parafraseando Castoriadis, o professor está preso à existência constante de um pensar e de um fazer, diante do desenrolar de um enigma interminável, que ele deve elucidar na realidade concreta, por meio de construções teóricas, sucessivas, sempre fragmentárias, essencialmente incompletas, nunca rigorosamente demonstráveis. Por fim, todas essas reflexões levam a reconsiderar o status que se deve conceder ao campo educacional, como conjunto de construções teóricas com pretensões explicativas. A educação dá forçosamente lugar a um conhecimento que é sempre, como diz Castoriadis, fragmentário, incompleto, provisório, como prática de atuação provisória. Como prática de atuação, a educação é uma recriação constante dos procedimentos, dos métodos, do modo como nos relacionamos com as técnicas pedagógicas e instrucionais, mas é também o terreno em que se operam essas e outras deliberações mais importantes, que não podem ser garantidas ou determinadas a priori, legitimadas pela autoridade teórica ou técnica. Sobre essas decisões, o professor tem que poder prestar contas a seu aluno, aos pais, à sociedade. Pois dizer que educar é criar o sentido, educar é criar o sentido de educar, implica em desenvolver ao professor a sua responsabilidade, sua iniciativa no ato educativo. Sobre essas decisões, o professor tem que poder prestar contas a seu aluno, aos pais, à sociedade. Pois dizer que educar é criar o sentido de educar implica em devolver ao professor a sua responsabilidade, sua iniciativa no ato educativo. Elucidar o que é e o que se pensa que deve ser a educação é concebê-la filosoficamente. A filosofia tem esse papel importante e ineliminável em toda a educação que se quer emancipadora, tal como a teoria. Ela não fornece à prática educacional garantias. Ela não pode justificar, nem antecipadamente, nem posteriormente, as nossas ações. Ela não pode se substituir à iniciativa que é sempre do professor, mas ela é o instrumento pelo qual se pode ganhar consciência da liberdade, da necessidade de deliberação frente à questão: o que penso que deve ser a educação? Ela permite tomar consciência e prestar contas daquilo que se faz de si mesmo, mim e de sua prática. Faz de si mesmo, mim e de sua prática, e, desta forma,
permite participar de modo sempre próprio e específico da construção coletiva do sentido da educação. A filosofia é instrumento para a elucidação dos sentidos que a educação veio adquirindo e adquire em cada contexto social e histórico particular. E ela permite identificar todas estas questões como essenciais para a prática da educação. E, assim, fica claro que a concepção filosófica da educação é uma tarefa de autorreflexão individual e coletiva, e que seu objeto parte e tem como fim a emancipação humana e, portanto, a construção de uma sociedade democrática. Agora vamos ler sobre alguns estudiosos que apareceram no texto. Immanuel Kant. Alguns pensamentos de alguns estudiosos e filósofos que apareceram no texto lido. Immanuel Kant. A educação, portanto, é o maior e o mais difícil problema que pode ser proposto aos homens. De fato, os conhecimentos dependem da educação e esta, por sua vez, depende daquele. Por isso, a educação não poderia dar um passo à frente, a não ser pouco a pouco, e somente pode surgir um conceito de arte de educar na medida em que cada geração transmite suas experiências e seus conhecimentos à geração seguinte, a qual lhes acrescenta algo de seu e os transmite à geração que lhes segue. Kant, Immanuel, sobre a pedagogia, Piracicaba, Unimep, 1996, página 20. Uma vez que as disposições naturais do ser humano não se desenvolvem por si mesmas, toda educação é uma arte. A natureza não depositou nele nenhum instinto para essa finalidade. A origem da arte da educação, assim como seu progresso, é ou mecânica, ordenada sem plano conforme as circunstâncias, ou racionada. A arte da educação não é mecânica, senão em certas oportunidades. Senão em certas oportunidades, em que aprendemos por experiência se uma coisa é prejudicial ou útil ao homem. Toda arte desse tipo, a qual fosse puramente mecânica, conteria muitos erros e lacunas, pois que não obedeceria a plano algum. A arte da educação ou pedagogia deve, portanto, ser racionada se ela deve desenvolver a natureza humana de tal modo que esta possa conseguir o seu destino. Os pais, os quais já receberam uma certa educação, são exemplos pelos quais os filhos se regulam. Mas, se estes devem tornar-se melhores, a pedagogia deve tornar-se um estudo. De outro modo, nada se poderia dela esperar, e a educação seria confiada a pessoas não educadas corretamente. É preciso colocar a ciência em lugar do mecanicismo, no que tange à arte da educação. De outro modo, esta não se tornará jamais um esforço coerente, e uma geração poderá destruir tudo que uma outra anterior teria edificado. Kant Immanuel, sobre a pedagogia, Piracicaba, Unimep, 1996, páginas 21 a 22. Cornelius Castoriadis. Nossa relação com a história da filosofia cria, por si só, uma questão filosófica de primeira grandeza, o que é natural, já que toda reflexão é também autorreflexão, e a reflexão não começa hoje. Dos múltiplos aspectos dessa questão, um é particularmente importante aqui. Ruptura do fechamento, a reflexão tende, no entanto, de maneira irresistível, a se fechar novamente sobre si mesma. Isso é inevitável, já que, de outro modo,
a reflexão se limitaria a ser um ponto de interrogação indeterminado e vazio. Mas a verdade da filosofia é a ruptura do fechamento, desestabilização das evidências recebidas, inclusive e sobretudo as filosóficas. Ela é esse movimento, mas um movimento que cria o solo sobre o qual caminha, e que não é e nem pode ser uma coisa qualquer. Ela define, delimita, forma e determina. O próprio de uma grande filosofia é permitir que se vá além de seu próprio sonho, e inclusive incitar a isso, como ela tende e deve tender ao compromisso com a totalidade do pensátil, tende a fechar-se sobre o silêncio. Mas, se é grande, nela encontraremos, ao menos, as evidências de que o movimento do pensamento não pode se deter aí e até parte dos meios para prosseguir. Tanto uns quanto os outros tomam a forma de aporias, de antinomias, de francas contradições, de nódulos heterogêneos, categorias de feito e a ser feito, as encruzilhadas do labirinto. 5. Rio de Janeiro, DPIA, 1999, página 27. A pedagogia começa na Idade Zero. Ninguém sabe quando termina. O objetivo da pedagogia, falo, evidentemente, de um ponto de vista normativo, é ajudar o recém-nascido. Esse Oitefo, entre Droutfo, Monster, a tornar-se um ser humano. O fim da paideia é ajudar esse feixe de pulsões e de imaginação a tornar-se um antrópodo, no sentido indicado mais acima, de um ser autônomo. Podemos também dizer, lembrando Aristóteles, um ser capaz de governar e ser governado. A pedagogia deve, a todo instante, desenvolver a atividade própria do sujeito, utilizando, por assim dizer, essa mesma atividade própria. O objeto da pedagogia não é ensinar matérias específicas, mas desenvolver a capacidade de aprender do sujeito. Aprender a aprender, aprender a descobrir, aprender a inventar. Isso, evidentemente, a pedagogia não pode fazer um ensinar certas matérias. Tampouco a análise pode progredir sem as interpretações do analista. Mas, assim como essas interpretações, as matérias ensinadas devem ser consideradas como degraus ou pontos de apoio, servindo não só para tornar possível ou tomar possível, servindo não só para tomar possível o ensino de uma quantidade crescente de matérias, mas para desenvolver as capacidades da criança de aprender, descobrir e inventar. A pedagogia deve necessariamente também ensinar. Desse ponto de vista, devemos condenar os exageros de vários pedagogos modernos. Mais dois princípios devem ser firmemente defendidos. Todo processo de educação que não visa desenvolver ao máximo a atividade própria dos alunos é mau. Todo sistema educativo incapaz de fornecer uma resposta racional à pergunta dos alunos, por que deveríamos aprender isso, é defeituoso. Castorias C, As Encruzilhadas do Labirinto 3, O Mundo Fragmentado, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, páginas 156 a 157. A impossibilidade da psicanálise e da pedagogia consiste em que ambas devem apoiar-se numa autonomia que ainda não existe, a fim de ajudar a criação da autonomia do sujeito. Isso aparece do ponto de vista da lógica ordinária. A lógica
conjuntistas, identitária, como uma impossibilidade lógica. Entretanto, a impossibilidade parece consistir também, particularmente no caso da pedagogia, na tentativa de fazer homens e mulheres autônomos, no quadro de uma sociedade heteronímica e, além disso, no seguinte enigma aparentemente absoluto: ajudar os seres humanos a aceder à autonomia ao mesmo tempo que absorvem e interiorizam as instituições existentes ou apesar disso. A solução desse enigma é a tarefa impossível da política, tanto mais impossível quanto deve, aqui ainda, apoiar-se numa autonomia que ainda não existe, a fim de fazer surgir a autonomia. A criação do projeto de autonomia, a atividade reflexiva do pensamento e a luta pela criação de instituições autorreflexíveis, isto é, democráticas, são resultados e manifestações do fazer humano. Foi a atividade humana que gerou a exigência de uma verdade, quebrando o muro das representações da tribo a cada vez instituídas. Foi a atividade humana que criou a exigência de liberdade, de igualdade, de justiça, na sua luta contra as instituições estabelecidas. E é o nosso reconhecimento livre e histórico da validade desse projeto e a efetividade de sua realização, até aqui parcial, que nos liga a essas exigências de verdade, liberdade, igualdade, justiça, que nos motiva na continuação dessa luta. Idem, páginas 258 a 259. Jean-Jacques Rousseau. Todo animal tem ideias, posto que tem sentidos. Chega mesmo a combinar suas ideias até certo ponto. E o homem, a esse respeito, só se diferencia da besta pela intensidade. Alguns filósofos chegam mesmo a afirmar que existe maior diferença entre um homem e outro do que entre um certo homem e certa besta. Não é, pois, tanto o entendimento quanto a qualidade de agente livre possuída pelo homem, que constitui, entre os animais, a distinção específica daquele. A natureza manda em todos os animais e a besta obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir. E é, sobretudo, na consciência dessa liberdade que se manifesta a espiritualidade de sua alma, pois a física, de certo modo, explica o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias. Mas, no poder de querer, ou antes, de escolher e no sentido desse poder, só se encontram atos puramente espirituais que de modo algum serão explicados pelas leis da mecânica. Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, São Paulo, Abril Cultural, 1978, página 243, Os Pensadores. Mas ainda, se as dificuldades que cercam todas essas questões deixassem por um instante de causar discussão, haveria uma outra qualidade, muito específica, que o distinguiria e a respeito da qual não pode haver contestação. É a faculdade de aperfeiçoar-se, faculdade que, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e se encontra entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. O animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda a vida de sua espécie, no fim de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses milhares. Porque só o homem é suscetível de se tornar imbecil? Não será porque volta, assim, ao seu estado primitivo, e enquanto a besta, que nada adquiriu e também nada tem de bom a perder,
fica sempre com seu instinto. O homem, tornando a perder, pela velhice ou por outras ciências,